Então vamos lá, gente. O espírito que faltava. Hoje é a lição número 29 do livro Luz Acima. O caso é de uma senhora, Dona Arlinda, uma senhora espírita. Espírita, mas assim, nós vamos dizer que é espírita de carteirinha, não é espírita que estuda, que leva a sério, que nada. Porque na medida que a história for desenrolando, a gente vai ver como que ela quer que todo mundo, que os espíritos resolvam todas as questões dela, e ela não achava uma forma de começar a trabalhar nela mesma a possibilidade de buscar o engrandecimento de si mesma, a mudança de si mesma, mas ela queria que tudo fosse proporcionado pelos espíritos. Mas mesmo assim, nós vamos ver que a Dona Arlinda ela deixa uma lição interessante para nós. É como que a espiritualidade investe no potencial daquele que se dispõe a, de uma certa forma, auxiliar. Mesmo que no primeiro momento a pessoa tenha aquele arroubo, né, espiritista que a gente chama, tem um arroubo, depois não passa disso. Parece que o caso dela aqui é esse caso, que é o caso do arroubo, mas ela nunca chega a assumir verdadeiramente a posição daquele espírita que quer se renovar através do trabalho. Então vamos lá na leitura, depois e simultaneamente a gente vai fazendo os comentários. Olha só, a Dona Arlinda ela chega ao grupo espiritista desejosa de curar-se das perturbações que a assediavam. Foi atendida pelo orientador Dagoberto, que era um desencarnado, dedicado protetor espiritual dos necessitados. Então eu fui enumerando os quereres dela, que a gente vai ver aqui. Ó. Número 1, ela diz: quero sarar, dizia a iniciante, e servir a doutrina. A mediunidade é um ministério celestial. Se Deus me achar digna aqui, estarei para trabalhar com afinco e devotamento. Porque quando a gente começa a estudar a evolução, que a gente pega o Antigo Testamento, nós vamos ver que as características da personalidade de Adão, de Eva e de Caim ou da serpente, elas são muito visíveis para nós. E aí a gente vai encontrar com esses tipos no nosso dia a dia. Porque quem são os Caíns? Os Caíns são aqueles que desenvolveram a maioria na raça ariana, que é o nosso caso aqui, né? Então ele pauta muito pela intelectualidade, mas não desenvolve o que é necessário, né? Que é o lado da espiritualidade também. Não que a intelectualidade seja negativa, não é isso. Mas e o Adão a gente vai ver que é um tipo tipo psíquico do omisso, né? Aquele que não reflete, aquele que não pensa nas consequências, que não conhece, não tem autodomínio, né? Ele não é mau, mas também não é bom, o Adão. A Eva é o tipo psíquico, embora de uma natureza má, ela não quer, no fundo, praticar o mal, mas ela não tem compromisso com as leis, porque ela quer levar vantagem, ela tem interesse pessoal. Então, o que vai dizer de negativo, nós podemos ver na personalidade da Eva, é o negativo. Estou fazendo essa introdução só para a gente chegar no Caim, para a gente enxergar essa personalidade da Dona Arlinda aqui, que é muito interessante. O Adão, o Caim ou a serpente, ele é intelectualizado. Nós vamos ver que ela tem essa característica. Vamos ler mais um pouquinho, depois a gente volta aqui. Né? Olha só, reparando-lhe as boas disposições, o diretor da casa facilitou-lhe o acesso aos fluidos renovadores. Ela começou a tomar fluido, né? Tomar passes, né? Então, ela foi para lá. Aí é a segunda coisa que ela quer. Preciso de espíritos que me curem. Olha só.
ela quer ser curada. Reclamava obsidiada, lamuriando-se. E tão logo me refaça, seguirei a verdade e servi-la-ei até o fim dos meus dias. Então, olha só, ela sabe da importância da mediunidade, mas ela quer que os espíritos a curem. Quer dizer, ela quer o milagre, né? O benfeitor deu-se pressa em angariar a colaboração de clínicos competentes da espiritualidade que ajudassem na recuperação do equilíbrio. Em breve, Dona Linda estava robustecida, feliz, perdera as fobias inquietantes, estava curada, enfim. Prosseguia frequentando as pequenas assembleias doutrinárias, mas mudara a conversa. Terceiro, se Amaro, meu marido, obtivesse o emprego, sentir-me-ia mais disposto ao trabalho mediúnico. Mas assim, ou seja, reticências, né? Por quê? Porque assim eu não posso. Então, ela sempre vai ter alguma coisa para reclamar a mais. E terminava suspirando, mais uma. Se os espíritos cuidadosos nos amparassem. Olha o que ela está tendo desde o início que ela chegou lá, né? Ela não percebe isso. Então, Dagoberto interveio solicitando a cooperação de alguns benfeitores que indiretamente, agindo sem alarde, através dos fios invisíveis da inspiração. Olha que legal, gente. Como que os espíritos nos auxiliam, que a gente tem que fazer essa leitura. Olha só, eles nos auxiliam muitas vezes, ou na maioria das vezes, através dos fios invisíveis da inspiração. Lhe situaram o esposo em serviço digno, convenientemente remunerado. Conseguiram auxiliar para que ele conseguisse um bom emprego. Dona Arlinda agora era menos pontual às sessões iluminativas. Quer dizer, ela passou a não ir, ou se ia, chegava depois, né? Fazia isso, contudo, portadora de novas alegações, a 5ª alegação dela. Como contribuir na lavoura da mediunidade? Meus 2 filhos, Fernando e Rodolfo, acercam-se de preocupações infindáveis. Sabemos que as atividades dessa natureza exigem paz. Com as angústias que trago na cabeça, a calma é impossível. Se os espíritos me ajudassem a encaminhá-los. E é interessante, gente, essa característica da Dona Arlinda, porque a gente tem que perceber que a vida não tem que parar para a gente fazer as coisas, né? A vida não para. Então, enquanto a vida vai, nós vamos vencendo os desafios, nós vamos nos internando em questões que nos propiciam uma vibração mais digna para nós mesmos, né? E a prova disso é que essa situação, por exemplo, que a gente está vivenciando, vamos todos nós parar e ficar dentro de casa? Não, eu vou ficar dentro de casa porque eu não posso, eu tenho que fazer o isolamento que está sendo pedido, eu tenho que fazer uma série de coisas que está sendo pedido, mas a minha mente, o meu espírito aqui não fica quieto, eu tenho que estar o tempo todo mexendo, procurando alguma coisa para que eu possa me desenvolver. E isso é a função nossa, principalmente nesse momento. Por quê? Se a gente não pode aproveitar de uma forma, nós vamos aproveitar de outras. Isso é dever nosso. Agora, eu não tenho que esperar que fulano, beltrano ou ciclano venha me falar, Ana, você pode fazer. Não preciso fazer isso. Eu tenho que buscar as condições de fazer aquilo que o meu íntimo, o meu estado íntimo, está me pedindo naquele momento para auxiliar, né? E para quê? Para que a minha paz, a minha tranquilidade íntima, através dela eu possa auxiliar aqueles que estão à minha volta. E que adianta um bando de gente desequilibrada dentro de casa? Então, o que vai acontecer? Nós precisamos ter essa condição, essa visão, né? Que a doutrina ela nos calça o tempo todo dessa possibilidade, de possibilidades. É possibilidade ao infinito que a gente tem na doutrina espírita. Não é só pelo fato de a gente estar impossibilitada de fazer A, B ou C, que a gente tem que deixar de tudo, não, pelo contrário.
Tem várias coisas que a gente pode descobrir aqui, porque os espíritos nos intuem. Olha aqui, através dos fios invisíveis da inspiração, né? Eles nos inspiram para que a gente possa continuar mantendo, e é dever nosso continuar mantendo essa harmonia íntima. E pelo que a gente já conhece, só vamos manter essa harmonia íntima na medida em que a gente consiga realmente utilizar aquilo que nós já fomos beneficiados naquilo. Então nós precisamos desenvolver isso, passar isso, fazer com que a coisa se multiplique. E a gente lembra muito daquela história do Mar da Galileia e do Mar Morto, né? Que o Mar Morto enterra tudo nele mesmo. E o Mar da Galileia não, ele produz vida, produz hortaliça, produz tudo que está ao lado dele, à volta dele, ele vai distribuindo vidas. Então, é a prosperidade, a gente chama isso de prosperidade. Então, o dever é nosso buscar. E a Dona Arlinda, ela mostra exatamente o contrário para nós, o que não é ser próspero, né? Porque ela não reconhece, ela não vislumbra a possibilidade do auxílio, porque ela está muito preocupada em pedir, é eterna pedinte, né? Olha aqui, vamos continuar a história. Voltou o protetor a socorrê-la, olha só, mesmo com ela querendo levar os filhos, né, auxiliar os filhos, o protetor veio e socorreu, trazendo-lhe à casa o decisivo conforto de sábios educadores desencarnados, que modificaram as tendências dos rapazes, melhorando-lhes os impulsos e conduzindo-os a louváveis institutos de ensino. Olha só. Então conseguiram que ela pudesse encaminhá-los para institutos de ensino confiáveis, né? Mas não tirou o trabalho dela. Isso aí que a gente tem que pontuar aqui, né? Se eles tinham uma tendência menos boa, então, estudando num colégio que pudesse auxiliá-los mais, eles iriam conseguir isso. Então, solucionado o problema, Dona Arlinda encontrou nova necessidade, a sexta. Graças a Deus, afirmava, tenho sido muito feliz em minhas súplicas, mas como iniciar na colaboração dos círculos da mediunidade, enquanto não nos mudarmos de residência, qualquer tentativa seria improfícua. Imaginem que sou diariamente hostilizada pelos vizinhos. Necessito, antes de tudo, afastar-me do ambiente. Olha só, agora já quer mudar. Enquanto isso, não se der, ou seja, não pode trabalhar. E rematava, se os espíritos me auxiliassem a favor da mudança, Dagoberto prestativo correu a cooperar. Não dispunha de corretores no outro mundo, que ela queria ir embora, né? Mas conhecia amigos que sabiam amparar sem prejuízo de ninguém, né? Quer dizer, sabia fazer um bom negócio sem querer levar vantagem, né? Em poucas semanas, a senhora permutava o domicílio acanhado por residência arejada e espaçosa. Beneficiada de tantos modos diferentes, teve dificuldade de alinhar pretextos de ordem material e falou supostamente preocupada aos companheiros do grupo. Olha aí, gente, a astúcia do Caim, olha só. Beneficiada de tantos modos diferentes, teve dificuldade de alinhar pretextos de ordem material, mais uma vez. Então ela só pontuava as questões materiais que ela estava necessitando, né? Foi pontuar. Aí a sétima petição dela. Estou pronta para a tarefa mediúnica. Entretanto, como encetá-la? Aguardo a influência dos irmãos invisíveis em nossa mesa de orações. Tempo enorme. Qual nada. Não registro a menor vibração diferente em torno de mim. Estou mesmo sem rumo. Agora ela já quer que os espíritos desenvolvam nela a mediunidade. Então, o que está... Primeiro, gente, é uma pessoa que aparentemente está por dentro, né, daquela falou divinamente no início sobre a questão da mediunidade, mas a gente vê
que ela, o egoísmo dela impede qualquer coisa dela fazer. Então ela está preocupada, ela está em si mesmada, né? Dentro daquilo que ela quer realmente, e não e quer de todo jeito. Vamos ver aqui. E concluir reticênciosa. Se os espíritos me desenvolvessem, olha só. Então aqui a gente pode observar também que é uma falta enorme de quê? De estudo, né? Por quê? Primeiro, como é que eu vou achar que os espíritos vão desenvolver alguma coisa em mim? Não vou ver nada. Eu tenho que me educar. Aí o desenvolvimento é natural na medida em que eu faço a educação. É isso que as pessoas precisam, a gente precisa levar até esses corações, porque espírito não vai desenvolver mediunidade de ninguém, não. O benfeitor de sempre movimentou as possibilidades, mesmo assim, olha só, movimentou as possibilidades imediatas e trouxe companheiros esclarecidos que passam a colaborar no esforço de iniciação da candidata. Aqui, companheiros esclarecidos, ou seja, para quê? Para auxiliá-la no estudo, né? No esclarecimento dela que estava faltando, né? No sentido de saber qual que era a realidade. Agora, esse benfeitor, eu vou te falar que paciência de Jó, viu? Porque eu não sei não. Olha, Dona Arlinda foi crivada de apelos e advertências. Os amigos do além falaram de caridade, da educação, do serviço ao próximo. Olha isso tudo, gente. Foi crivada de apelos e advertências. Os amigos do além falaram de caridade, educação, serviço ao próximo. Conduziram doentes ao seu coração. Olha o trabalho chegando. Proporcionando valiosas oportunidades de praticar a ciência de elevação, para que ela pudesse buscar o desenvolvimento através do trabalho e do estudo, né? Porque se ela vai se educando, o desenvolvimento é natural. Necessitados sem números, tangidos por forças imponderáveis, sitiaram-lhe a porta. Era convidada às manifestações do bem através de todos os clarins da vida espiritual. Então, era o tempo todo alguém chamando, alguém precisando de alguma coisa, para quê? Para que ela pudesse começar a sair de si, né, gente? Porque uma pessoa em si mesmada, igual ela precisava sair de si para poder auxiliar aí. É a própria situação do Caim, né? Porque ele não desenvolve no sentido de ele é egoísta, ele quer levar vantagem, ele quer só para si, né? Então essa é a característica da Dona Arlinda. A futura missionária, como é que o irmão X fala? A futura missionária, porém, negou-se redondamente. Olha por que o espírito, futura missionária, ela tinha uma possibilidade grande, potencial. E ele estava fazendo tudo para que ela chegasse, né, nessa condição. Queria o ministério mediúnico, mas não suportava a visão de doenças, experimentava receios infindáveis ante as pessoas perturbadas, não dissimulava o desequilíbrio nervoso que a acabrunhava em qualquer ação de socorro às entidades sofredoras. Então, o que ela se misturava no meio da confusão lá? E ela não tinha condição de auxiliar, né? Ela não suportava a visão de doenças, tinha receios por pessoas perturbadas, dissimulava o desequilíbrio, não dissimulava o desequilíbrio nervoso, né? Ficava nervosa frente às coisas que ela tinha que fazer. Aqui, vamos passar para frente. Temia complicações, não desejava ser julgada pela opinião pública. Quer dizer, muito preocupada com o quê? Com o que os outros vão falar. Então, no trabalho espírita, é outra coisa que a gente tem que pensar. Se a gente for preocupar com o que os outros falam, a nossa consciência é que tem que nos avalizar em tudo que a gente faz. Porque para o outro está fazendo uma leitura que é dele, não é o que está aparecendo na realidade. É a leitura dele. Ele não está sabendo o que está acontecendo. Então,
Nós, como espíritas, temos muito, às vezes, com essa personalidade aí do meio Caim dela, né? De egoísta, de tudo, porque muitas vezes a gente faz julgamentos precipitados de alguma coisa, de alguma situação, sem estar na condição ou sem saber o que está se passando na realidade, porque Jesus falou para a gente não julgar, né? Quem somos nós? No máximo a gente pode fazer comentários, como diz lá dos mensageiros, mas mesmo assim o julgamento é com o Criador. Nós vamos fazer realçar uma outra situação, mas para a gente extrair o aprendizado, como está lá nos mensageiros, ensina para nós, de André Luiz, né? Quer dizer, nós temos que usar aquilo para a gente possa crescer e possa aprender com aquilo, mas julgar jamais. O julgamento é com o Criador. Então, reproduzia queixas e fugas, olha só, 2 vezes por semana, ante os colegas espantados, quando Dagoberto, volta o Dagoberto, o prestimoso amigo espiritual, certa noite, se comunicou no grupo, satisfeito e bem-humorado, como de costume, porque é a consciência daquele que está cumprindo, está fazendo bem, né, gente? Aqui, ó, satisfeito e bem-humorado, como de costume. Fim da preleção, na qual distribuiu precioso encorajamento, quer dizer, bom ânimo às pessoas, né? Falar palavras boas para que as pessoas possam se encorajar, né? Dona Arlinda interpretou suplicando, mais uma vez, o nono pedido dela. Meu protetor, ajude-me, preciso progredir. Poderei contar com a sua ajuda para meu desenvolvimento? O interpelado respondeu enigmático. Sim, a mediunidade, antes de ser um fenômeno, é trabalho semelhante. Olha aqui, mais uma vez a instrução dele com uma frase, olha, mediunidade não é fenômeno, nós não temos que ficar só querendo falar com o espírito, querendo satisfazer a nossa curiosidade, não, né? É trabalho ao semelhante, foi isso que colocaram à porta dela, e no entanto ela não se deu conta disso. Dona Arlinda pretendia promessas mais claras e reduziu. Os protetores me auxiliarão. Olha só, gente, ela não consegue perceber o auxílio. Dagoberto sorriu e ajuntou. Eu agora, minha irmã, só conheço um espírito que pode socorrê-la. Um apenas. Sem ele, sua felicidade nunca virá. Até que enfim ele resolveu tomar uma atitude frente à situação. Qual? Interrogou a senhora, dominada pela volúpia de implorar proteção diferente. Né? Ela queria que eles ficassem ajudando ad eterno, né? A vida inteira dela, até as reencarnações futuras. Né? Farei preces, incluí-lo-ei em minhas súplicas diárias. Aí ela, olha só a astúcia, gente. Farei preces, incluí-lo eu em minhas súplicas diárias. Isso a gente devia ter feito lá desde o início, né? Ela não fez. Olha o Caim aí, tá vendo? A astúcia dele. E a gente vai lembrar uma coisa aqui com relação ao Caim, que não é o nome de uma pessoa, que é uma tipologia, é um padrão psíquico, é um grupo de pessoas, né? Que tem esse padrão psíquico que expressa o quê? Apego à matéria, o egoísmo, o orgulho, a prepotência, o desejo deliberado, muitas vezes, de afastar-se da lei de Deus e de não entrar em comunhão com Deus. E como é que um espírito desse entra em comunhão com Deus? Nem consegue fazer prece, está o tempo todo querendo a competitório, que ela não consegue perceber as benesses que chegam até ela. Aí ele responde, ela responde, interrogou a senhora, dominada pela volúpia de implorar proteção diferente. Farei preces, incluí-lo-ei em minhas súplicas diárias. Com surpresa geral, Dagoberto informou, é o espírito da boa vontade, o espírito que vai auxiliá-la agora. Para encontrá-lo, não precisa dirigir-se ao outro mundo, quer dizer, aos espíritos, né? Ele está em seu mundo mesmo. Então, o que ele está dizendo para ela assim? Tem que ter um pouco de boa vontade. Porque a partir da boa vontade vai acontecer um monte de coisa, né? É como se a gente dissesse um sim
de todo tamanho para a espiritualidade. E a gente lembra do sim de Maria, né? Se Maria não tivesse dado o sim pro anjo Gabriel, nós não teríamos tido Jesus, talvez de outra forma, não sei. Mas o sim de Maria, olha que o tanto de possibilidades que abriu em todos os sentidos. Então, na medida em que a gente faz preces e pede alguma coisa, nós temos que agir também nessa mesma linha do que a gente pediu. Porque muitas vezes a pessoa pede, mas aí na hora que vem ela não consegue enxergar, porque ela está preocupada só com outros pedidos, e outros pedidos, e outros pedidos. Parece no interior a gente fala muito saco sem fundo, né? Que você vai enchendo, o negócio vai caindo para fora e nunca enche, né? É eterno pedinte, né? E aí, depois que ele disse isso, pesado silêncio caiu sobre todas e a sessão foi encerrada, sem outras consultas. E a gente vê que esse espírito da dona Arlinda de não ter boa vontade, olha o que os espíritos falam no livro Urgência, do que seja a boa vontade. Olha só, o céu não reclama dos homens a santidade improvisada, e nem exige que a criatura abandone hábitos seculares de um dia para o outro. Aguarda, sim, a nossa migalha de boa vontade na redução dos variados enigmas da luta humana. Olha só, gente. Vamos lembrar que Jesus, quando ele tinha que fazer alguma coisa, alguém pedia alguma coisa para ele sempre perguntava: que tendes? Que queres que eu faça? Quer dizer, o que a pessoa pode oferecer para daí ele multiplicar aquilo que ela traz? Quer dizer, a ajuda vem a partir do momento em que ela se abre para a ajuda. Olha que interessante, né? E a boa vontade é isso mesmo que a gente fala, que é a vontade dinamizada, né? É a boa vontade. Ou a vontade potencializada também. A terceira potência ou mais potência, né? Que a gente pode pôr aí para que a espiritualidade possa, a partir disso, começar sempre a abrir portas e abrir portas e abrir portas, porque é ad eterno, né? Vem para quê? Para que a gente possa, trabalhando as possibilidades, a gente ir se melhorando, e se renovando, e se educando, e se fazendo tudo que a gente veio para fazer. Mas é preciso que a gente se abra a esse auxílio, né? Então, essa lição é muito interessante. Acionar essa boa vontade em nós para que, a partir daí, possa ser multiplicadas as possibilidades de auxílio e possibilidades de desenvolvimento nosso também. Porque é com o auxílio que o desenvolvimento nosso vem. E a gente precisa se inteirar disso. Não é ficar esperando que os espíritos façam tudo por nós, não. Era isso que a gente tinha para hoje.